Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, agora com uma entrevista, uma conversa com alguém que já esteve aqui falando, desvendando os mistérios da maçonaria, explicando como realmente ela funciona. Está lá no canal essa live. Foi uma live muito boa na época, muito legal. E estamos aqui agora para falar de um outro assunto. Mas antes, o Luiz Miller, que cá está novamente conosco, ele é dono de um canal também, e é o canal. O nome do canal é Fatos Maçônicos. Acessem lá, vocês não vão se arrepender. Antes de ficarem dando ouvidos para as coisas que não estão certas, acesse que tem muito conteúdo de valor lá, que explica e destrincha o assunto de forma muito elegante, muito bacana. Então, estamos aqui, Luiz Miller. Seja bem-vindo novamente aqui, meu querido amigo. Obrigado, meu irmão. E definimos aqui um tema interessante chamado Teoria da Conspiração. Fatos, que não tem nada a ver com o teu canal, fatos ou mito? Fato ou mito? É verdadeira essa teoria? Existe mesmo alguma coisa? Ou é apenas algo para deixar as pessoas sempre com a pulga atrás da orelha, para tentar desviar a atenção do que é a verdade, né? Eu vejo dessa forma. Tem que Olha, ser feito para desviar. Com a palavra, você agora, meu querido. Vamos lá. O que você tem a agradeço, dizer? agradeço imensamente aí, primeiramente aí, pelo convite, né? É um papo muito bacana, né? Falar sobre essas coisas sempre faz a gente refletir, né? Você veja, eu procuro, eu sou, vamos dizer assim, eu sou um cara da lógica, né? Que nem você falou, pô, sempre tem alguma coisa por trás. Olha, alguma coisa por trás, uma verdade, você disse ali, né? Eu Sim, concordo, eu concordo em partes aí com você nessa questão, sabe? sim, Porque por que eu concordo em partes? Porque acompanhando vários e vários conspiradores, na verdade, o que os caras queriam, e hoje o que querem, é grana, velho, grana, é só isso, sabe? Pô, você pega lá conspiradores aí contra os Illuminati, pô, que foi uma piada, né, diga-se de passagem, a Nesta Webster, que vai me lembrando na cabeça, né? Escrevi um livro aí sobre Illuminati, não sou escritor também, né? Faço os meus livros, sim. já escrevi uns 12 livros, mais ou menos. Hoje trabalho com 3, mais de forma mais assim infusiva, né? Talvez falando melhor. Mas eu tenho uns na gaveta, tem uns rituais, tem umas traduções de rituais aí muito bacanas, né? Que às vezes ficam complicados porque ficam para um público muito seleto, né? Mas dentro das pesquisas, até dessas sociedades secretas, que vamos pôr assim, seria em tese, e não só maçonaria, né? Só para a tua ciência, né? Eu não sou só especialista em maçonaria, apesar de ter um canal especializado em maçonaria, eu conheço praticamente aí, não sei se todas as sociedades secretas, mas já fiz parte de algumas, aí, as ditas sociedades, que não tem secreto porra nenhuma, na verdade, né? Só tem o nome, né? Tá tudo aí, cara, tá tudo aí na internet, todo mundo, os caras têm site, né? E daí tem aqueles, enfim, né, cara? E daí é interessante, por que eu estou falando isso, né? Dentro dessas questões de teorias da conspiração. Eu vou entrelaçar, assim, essa história, com a sua licença, obviamente, né? Porque eu tenho 2 trabalhos, só para ilustrar, né? Eu tenho um trabalho que é um livro lá que chama, tá lá no meu site, luismiller.com.br, que é o Invasão Illuminati. Conta a história dos Illuminati da Baviera, certo? E eu tenho um outro trabalho que chama Cavaleiros Templários de AZ. Em dado momento, nas duas histórias, que uma não tem nada a ver com a outra, acontecem os mesmos casos. Justamente essas questões de teorias que vão entrando, né? No caso dos Cavaleiros Templários, né, que foi uma ordem lá institucionalizada, lá legalizada, né, por uma bula papal lá em 1128, 1129, né? E depois ela acabou em 1307 começou o decaimento, né, dela. E depois ocorreram lá aquelas, como é que é,
prenderam lá os templários, os chefes dos templários, começaram aquelas torturas, né? E muitos começaram a fazer aquelas confissões, né? Que daí que vem as paradas, né? As confissões dos cavaleiros templários, das adorações lá, que eles tinham a Arca da Aliança, que guardavam os crânios, né? Que tinham de verdade, né? Porque era uma coisa comum, e é comum hoje, né? Se você vai na Europa, você vai na Itália, por exemplo, né, histórias que eu conheço, posso dizer do que eu conheço. Você vai lá, muita gente tem os crânios guardados ainda, né? E muitas igrejas têm os crânios guardados, né? São as relíquias dos santos. Então é muito interessante nessa história dos cavaleiros. Por exemplo, né? Só tô dando um exemplo super superficial, com o perdão da redundância, né? Então eles foram acusados de idolatrar caveiras, né? Mas na verdade eles tinham guardado uma das questões, né? Tinha o Hugo de Payen, conhecido aqui no Brasil, mas Hugo de Payen, que foi o cara que idealizou esse projeto dos Cavaleiros Templários, né? Foi o primeiro Cavaleiro Templário. Então ele diz a lenda que eles tinham guardado lá o crânio dele, sabe? Mas era com essa pegada costumeira da Igreja Católica, que existe, isso daí é muito fácil da gente pesquisar essas coisas, de guardar os ossos das pessoas que, em tese, seriam santos ou seriam importantes, né? Então, existe esse costume que, para nós, hoje em dia, né, na nossa era atual, é um troço extremamente estranho, né? E por conta disso surgiram, sei lá, cara, centenas de teorias, né? Então, até esses dias aí eu recebi, né, que eu fico nesses grupos de WhatsApp, assim, eu acho que eu vou largar do WhatsApp, cara. É muita bobagem, velho. É muita bobagem o dia inteiro, cara. Bastante. O cara vem, o cara vem com textão, né, cara? Que hoje eu já digo o seguinte, ninguém tem saco para ficar lendo, né? Os caras vêm com uns textão desse tamanho, aquela letrinha. Eu não tô de óculos agora, né, cara? Eu pego aquele negócio e falei, não consigo enxergar. E o meu celular já tá no último ali, da letrinha maior, né, cara? Falei, quando vem texto, cara, eu não, cara. Acho que é por isso que eu me dou bem com vídeo, cara, porque eu já não estou conseguindo ler, não estou conseguindo ler tão bem quanto costumava, e gosto de ler na internet, assim, na internet, eu digo no computador. Gosto de ler. Li muita coisa, né, cara? E daí vem essas teorias, né? Às vezes acontece um fato na história, certo? Falando dos Cavaleiros Templários, e aquilo vai sendo alimentado. Algumas pessoas parecem que querem trazer para elas mesmo aí fama ou algo que o valha, e começam a alimentar esse negócio aí, certo? Nos Illuminati foi a mesma história. Cortaram lá, né? Que os Illuminati, na verdade, resumo da ópera, foi uma picaretagem, falando no bom português, certo? O cara que montou isso daí era um picareta lá, o chamado Adam Weishaupt. Quem achar ruim a respeito do meu posicionamento, então dê uma lida na história dos caras que você vai entender. O cara tinha uma mania de perseguição, né? Daí montou lá com os alunos dele, né? Os caras eram uns, que a gente fala aqui em Curitiba, né? Nós temos os caras eram uns palha, sabe? Os caras eram uns palha, cara. Daí se juntaram, velho. Cara. E começaram com os negocinhos, daí começou a virar um burburinho, né? Nós vamos dominar o mundo. Daí você vai ver na prática quem que eram os caras. Os caras eram alunos. E daí tinha o governo da Baviera lá, todo o governo, né? Tem toda a estrutura. E daí o Weishaupt conseguiu cooptar assim, o pessoal do baixo escalão do governo, né? Que os caras que eram ambiciosos e queriam subir de uma forma ou de outra, né? Então a história dos Illuminati foi isso. Eles invadiram a maçonaria no sentido entraram, né? Começaram a se filtrar. E daí eles tomaram na cabeça, né, falando no bom português, quando os maçons descobriram qual que era o objetivo final deles, né, que era justamente esse. A ideia dele, né, tinha uma questão de moralidade, certo? Ele buscava criar um super-humano, aquele super-humano do Nietzsche, sabe? Ele queria criar aquele negócio, é verdade? Ele queria criar um super-humano através da educação, né, cara, e da moral. Essa parte era muito interessante, por isso que eles conseguiram entrar na maçonaria e se infiltrar. Mas por trás desse super-humano, que daí é muito bacana, lá na Alemanha, né? Tem a questão da mitologia nórdica, né? Se você observar, tem a questão dos hiperbóreos lá também, né? Povo do norte, além do sabe, tem essa questão desse povo lá que faz parte da cultura e da mitologia nórdica também, como um todo, né? Platão falou dos hiperbóreos, né? Se você conhecer um pouquinho de mitologia ou história
antiga, né, na verdade, você vai ouvir falar, vai topar uma hora ou outra com essa história dos hiperbóreos, que é um lance interessante. Daí, Mais um. e, cara, cheio de treta, cara. E daí ele queria montar mais ou menos uma parada assim, cara. Só que, na verdade, ele queria criar um homem superior, vamos pôr desse jeito, que a ideiazinha do Hitler, né? A ideiazinha do Hitler. Queria criar um homem superior, né? Colocar ele como acima dos outros, sabe? Que é uma ideia ridícula, né? Diga-se de passagem, né? Eu até gravei um vídeo hoje, acho que vai para o ar. Que eu não sei quando você vai soltar esse vídeo aqui, mas vai para o ar, que eu justamente falo dessa questão, né, cara? Que se você pega em última instância, ou em primeira instância, talvez melhor falando, todos somos iguais, independente de. Nem vamos entrar em credo, em ideologia e credo. Se você pegar raça humana, cara, todo mundo é feito de carbono, cara. Tem as diferenças aí, tal, culturais, tá? Mas se você for ver assim, no nosso materialmente falando, nem falando em espiritual, né? Que daí todo mundo tem a mesma raiz, mas materialmente falando, nós somos a mesma coisa. Então é uma imbecilidade o cara ter preconceito com alguma coisa, no meu ponto de vista, me desculpe, sabe? E daí. Preconceito é. Bom, dá outra discussão, né? Pois é. Mas por que tem um preconceito? Porque os caras não têm um conceito muito bem estabelecido, não pré-estabelecido, mas muito bem. Se você estabelece um conceito que você crê não, é uma questão científica, né? Eu estou falando uma questão científica. Você sabe que, na essência, todos somos feitos de carbono? Cara, para que isso, né, cara? Para que isso? Né? Mas voltando à historinha lá dos Illuminati, a ideia dele era essa, né? Dominar o mundo, criar um ser superior e dominar o mundo. E daí se infiltraram na maçonaria, aquele negócio todo, foram descobertos, caiu lá no governador Baviera, que agora eu esqueci o nome do cara lá, ele já tesourou, que daí tinha um monte de cara do baixo escalão e falou assim, ó, nós sabemos quem faz parte dos Illuminati aí, certo? Se você não fizer uma cartinha aí, negando esses tais Illuminatis aí, você será exonerado do seu cargo, vai perder seus rendimentos. Cara, não ficou um na história, cara. Todo mundo mandou a cartinha, acabou a ordem, o Weishaupt foi lá para um... Não vou falar o nome de uma cidade, mas foi lá para um interiorzão, assim, sabe? Interiorzão lá da próxima província da Baviera e morreu estropiado, né, cara? E daí começaram as teorias da conspiração, que houve continuidade, né, e não sei o quê. Isso foi... eles tiveram um período muito curto de vida, né? Foi de 1780 e... Ai, cara, puta, eles tinham acabado em 1786. Eu não lembro, mas foi assim, 3, 4 anos, cara. Foi um troço muito rápido. Agora me fugiu a data aqui. É o DNA, né? Data de nascimento antiga. Vai falhando a memória. Daí, olha, não fale assim, cara. Aconteceu esse lance, né, cara? E daí o cara acabou, né? Acabou esse lance todo. E depois os jornais começaram a alimentar na própria Alemanha, né? E daí teve os ícones aí, como a própria Nesta Webster aí, que começou a alimentar essa história, certo? Que existia um governo oculto. Daí começou mais ou menos aí. Daí teve o ápice essa história e depois morreu. Nos anos 70, né, justamente nesse caso que envolve essas histórias de nova ordem mundial, né? Mais ou menos, tudo farinha do mesmo saco, né? Então, nos anos 70 teve uma revigoração, assim, vamos supor, dessa história, começaram a se falar, né? Antigamente, você vê, anos 70 era muito revista, né? Não tinha jornal, revista, começou um burburinho nesse esquema aí, certo? E depois morreu. No final dos anos 80, daí começou de novo com uma força total, né? E quando chegou a internet, isso daí estourou, né? Tanto é que você vai ver uns sites dos caras ali, os caras são ninja, cara. O site do cara é bonito, né, cara? Muito bem feito, mas na verdade se cria, né? Não existe um vínculo, né? Essas ordens que podem. Aí uma problemática, né? Que são ordens criadas, certo? Inspiradas naquela ideia dos Illuminati, por exemplo. E esse é só um exemplo, sabe? Mas corrente legítima, assim como a gente entende essas questões de um vínculo direto, não existe. Não existe de forma nenhuma. Então os caras foram eliminados, mas fica aí no senso comum, né? A população que é um problema esse nosso país também, né? Falando, já desabafando o caso, né?
que o povo é muito pobre no sentido de buscar um aprofundamento, ficam sempre no raso da história, sabe? Então compram, o que você vê hoje? Porra, você vê gente assim que procura, e eu converso com muitos criadores de conteúdo da internet, né? Nos vários canais aí que existem, canal de internet, né? Canal de YouTube, no Instagram, porra, TikTok, essas coisas que tem aí, Facebook, né? Então eu converso com muita gente, assim, cada um, blogs, converso com muita gente que é ligada nesse lance, né? E o que a gente vê é o seguinte, né, cara? Você está desempenhando um trabalho sério, né? Eu e várias pessoas, você que busca fazer assim, ter um trabalho bacana, né? Pautado, porra, com uma infraestrutura de informação, né? Ou seja, você fala um negócio, o cara tem onde rastrear onde que vê aquele negócio, né? Uhum. Aí, porra, e é uma luta Importante. e é uma luta como você sabe, né, cara? Só que daí aparece uns malucos aí, cara, os caras falam umas porcaria, cara. Puta, olha, você fica desiludido com a vida, cara. Tanto que agora eu também, né? Só pegando um gancho do que você falou, eu tô mudando umas coisas no canal, que tô fazendo umas coisas individuais, com assuntos, inclusive, muito sérios. E realmente, se alguém for contestar, primeiro vai ter que ir lá pesquisar. Senão não vai ter nem como contestar. É que nem você, quando explica lá sobre os fatos maçônicos, é a mesma coisa. Para contestar, tem que ter conhecimento. Senão, então você tem que botar o verdadeiro conhecimento para a sociedade. É esse o objetivo. Né? Esse é o objetivo, vamos por assim, de pessoas que buscam transmitir a verdade, sabe? Exatamente. Você vai pegar, se tem pessoas, vamos por assim, tem pessoas que buscam, né? Que o meu objetivo, obviamente, né? E foi o começo da história. Minha história foi justamente essa. Eu vi uma crescente muito grande. Eu sou apaixonado por maçonaria. Porra, já escrevia blog em 2009, cara. Sabe? Pá, digitava lá, porque não tinha vídeo, né? Não era assim tão pop o negócio, né, cara? Eu, na verdade, só fui mudando, né, de ferramenta, né? Então, eu escrevia, né? Tinha lá eu tive um blog que foi, na época, um dos maiores, assim, de acesso, né, a respeito do assunto. A gente era chamado, na ocasião, como blog roteador, né? Então, o que eu fazia? Roteava as informações ligadas à maçonaria e condensava no lugar. Daí a galera queria saber assunto, ia lá. Então, pô, lá naquela época foi top demais, né, cara? Depois isso daí acabou caindo, né? Como as coisas mudam, né? A gente participou daqueles grupos do Yahoo antigo, lá lembra os grupos do Yahoo que davam uma pauleira, que era grupo de e-mail, cara? Porra, daí um cara contestava alguma coisa, daí já vinha aqueles textos gigantes, assim, cara, daí o cara, não sei o quê. Daí os caras vinham lá com, tentando explicar o pelo no ovo, cara. Putz, cara, eu ficava doente, cara. Eu não leio nada. Daí acabou, cara, acabou esse grupo, né? Então as coisas vão mudando, né? Hoje é YouTube aí, né? Graças a Deus. Pois é. Graças ao grande, vai mudando. Porque se fica estável, acaba ficando maçante e acaba dando espaço para esse tipo de gente que está falando. Mas então, exato, cara, você veja, eu até faço uma comparação, né? Porque o meu canal, assim, claro, se você parar, ele como é que eu vou falar? Ele é bem visto, vamos por assim, né? Bem visto no sentido que tem bastante visualização, sabe? Eu tenho um grupo de pessoas que sempre tá vendo os vídeos, enfim, né? São pessoas interessadas em algo mais do que a superficialidade. Mas a grande maioria não. Não, a galera quer saber se o Edir Macedo é maçom, porra, o que mais? Pô, se o maçom, é verdade que o maçom entra na igreja, eu escutava isso quando eu era criança, eu escutava falar isso, que o maçom entra na igreja na missa escondido para roubar a hóstia do padre, sabe? Então a galera quer saber disso aí, cara, sabe? Aquelas histórias do bode que a gente tava conversando, que eu já fiz uns vídeos lá, né? Pô, se tivesse que matar um bode, eu tomar o sangue do bode, eu queria ser um criador de bode, né, cara? Que eu tava rico, né? Sabe? De tanto bode que falam aí, sabe? Exatamente. Não existe bode. E aí que é interessante, você pega todos os rituais da maçonaria, né? Você pega qualquer ritual, os livrinhos que a gente usa, né? Eu não tenho nenhum aqui perto, tá ali guardado. São os livrinhos, né? O procedimento de como a reunião vai ser conduzida. Isso daí é influenciado
muito pela raiz francesa ou raiz... depende da origem do ritual, né? São várias formas de fazer uma reunião, a gente pode pôr desse jeito. E daí a gente chama ritual, aquele manualzinho, né, o livrinho, né, a gente chama ritual aquilo lá. E é o ritual, afinal, está escrito ali, né? É o procedimento. Você entra assim, primeiro entra o outro, um fala essa hora, outro fala aquela outra hora, e assim vai, sabe? Como você pegar um ritual, que é um ritual, não chega a ter muita diferença, desses cerimoniais, por exemplo, que a gente vê aí na televisão, né? Cerimonial de uma festa de 15 anos, ou de um prefeito lá que está querendo inaugurar um busto. Tudo tem um procedimento, né? Uma formatura. Exato, né? Vai outro. Fala o orador, entra o cara que tirou a maior nota, depois o cara que tirou a pior nota, o cara que era um bagunceiro, daí vem os depoimentos, cara igual. Sim, guardado as devidas proporções, obviamente, né? Cara, é uma loucura, porque conhecendo essas coisas todas, né, estudando as raízes, lá, os rituais, uma gama muito grande de rituais franceses escritos a partir de 1730, mais ou menos, 1736, certo? Mas também outros por final lá de 1781, 82, 85, traduzindo e vendo, né, como que é o negócio, você chega à conclusão, e observando, né, que daí eu gosto disso, eu faço parte de uma corrente do Grande Oriente do Brasil, que é o Rito Adoniramita, né? Então, sou grau 33 no Rito Adoniramita, mas eu tenho interesse, assim, eu sou um curioso, fuçador, né? Tenho vários graus de outros ritos também, né? Então tenho vários últimos graus de outros ritos. E por conta disso, né? Não sou um cara que foi lá e pegou os graus, eu tenho os manuais, estudei, né? Estudei os rituais contemporâneos e muitos eu tive a oportunidade de ver no original. Inclusive fazer umas traduções, né? Para procurar entender melhor o que acontecia naquela ocasião, né? E posso lhe dizer, né? De todos os rituais que eu vi até hoje, e não foram poucos, não achei nenhum bode. Em nenhum grau não tem bode nenhum, né? Que é uma outra historinha também, né? De um conspirador chamado Léo Taxel, aí, 1850 e carqueirada, que o cara era um outro picareta, né? Daí você vê, né? Você vai vendo, vai ver as histórias dos caras da conspiração. O que os caras são? Picareta. O que os caras queriam? Eles queriam... Essa história é legal, não sei se dá tempo aí de falar. Claro! Essa história do Léo Taxel. Então, a seguinte, né? Não tendo preconceito nenhum com as pessoas e com nada, enfim, né? Mas o cara, lá na França, né? Eu não vou lembrar das datas agora bem certinho, né? Mas era em torno de 1850, né? Século XIX já. 50 e pouquinho ali, né? Esse cara, ele era um produtor de revistas pornográficas. Imagine a Playboy. Naquela época já tinha Playboy? O cara era um produtor de revistas pornográficas e era um cara mal visto, né? A galera adorava, né? Comprava, mas ninguém apertava a mão em público do cara, né, cara? E ele teve duas ideias interessantes, né? E daí foram dois casos distintos. Então, primeiro ele começou ele fez assim. E a coisa aconteceu meio que junta, né? Ele foi lá e começou ele se tornou um detrator da Igreja Católica Romana. Que os padres têm um pacto, né? Que essas histórias vêm dele também, sabe? Que os padres, na verdade, têm uma conspiração, tem um círculo interno para dominação, o Vaticano, não sei o quê, os jesuítas fizeram isso. Cara, vem muita coisa do Léo Taxel. Então, ele, na verdade, o que ele fez? Ele começou a detratar a Igreja Católica, e isso é super fácil, é só quem tiver um pouco, não precisa ter muita, só um pouquinho de disposição, fazer uma pesquisa. Léo Taxel, Igreja Católica. Léo Taxel, maçonaria. Você vai pegar as histórias, vão aparecer as histórias. Vai ter uma mudança ou outra, mas o tronco central não vai mudar. Que ele foi lá, desceu o cacete nos padres, né, para falar o bom português, falou de tudo e não sei o quê. 10 anos depois, ele chegou e falou, não, na verdade, tudo que eu falei era uma mentira. Certo? Eu estava querendo me promover. Eu estava querendo me promover. E aquilo lá tinha dado umas treta forte, né? Que a gente fala, né? Tinha um BO gigante. Então ele chegou e confessou, né? Depois ele confessou. A questão da Igreja Católica foi interessante, que depois aquilo se apaziguou e parece que jogaram uma pá de cal naquela história, acabou. Só que ele tinha feito a mesma coisa com a maçonaria.
E é interessante que ele entrou ele chegou a entrar na maçonaria, né? Ele deve ter falado com alguém lá, entrou na maçonaria, foi aprendiz, né? Aprendiz é o primeiro grau da maçonaria, ou seja, a mesma coisa, eu vou virar um estudante, né? Entendendo que começa no pré-primário, né? E você vai acabar lá no doutorado, por exemplo. Daí o cara cursou o primeiro ano do pré-primário, saiu e desceu o pau, né? Foi isso que ele fez, ele foi um aprendiz, né? Um cara que teve acesso à estrutura da maçonaria, mas entrou no primeiro grau, né? E, obviamente, né, a visão, quando você está começando uma coisa, é muito... você não consegue enxergar o macro, eu quero dizer, né? Você está começando, você está aprendendo, né? Então, por isso que é aprendiz, né, o nome do grau. Então, para o cara ficar um ano lá no grau de aprendiz, né, dentro do Grande Oriente do Brasil, né, outras potências, grandes lojas e orientes independentes, fica 6 meses, mais ou menos. Cada um vai ter sua política, aí não é uma regra geral, mas no Grande Oriente do Brasil é uma regra geral que o cara tem que ficar, que o irmão, né, tem que ficar um ano no grau, no caso. E ele ficou lá, sei lá quanto tempo, mas ele não passou do grau de aprendiz, saiu e começou a decepar o palco, começou a fazer as publicações de livrinhos detratores da maçonaria, que ele foi um dos caras assim que deu um dínamo no movimento antimaçônico que aconteceu na França, né? Então ele escreveu um livro que é o Le Mystère de la Franc-Maçonnerie, sabe, que tem uma capa assim, é uma capa que tem o Baphomet, sabe? É só procurar, é bem facinho, assim, já aparece. O Baphomet, que daí que é o bode, no caso, né? Que daí ele falou, ele que alegou essa história, que a maçonaria, adorava o bode. E daí é um troço maluco, né? Porque o cara é um total desinformado, né? Escreveu um monte de bobagem, né? Que nem ele tem lá dentro do livrinho dele. Ele tem um Baphomet, né? No caso, um sarro, cara, um sarro. Ele tem um Baphomet. Opa, deu um pico aí. Ele tem um Baphomet, e daí tem os Cavaleiros Templários, certo? E daí os Cavaleiros Templários adorando o Baphomet, que já vem de uma outra teoria, isso daí de um engano, né? Na verdade, aquela historinha dos Cavaleiros Templários, né? Que falam que eles estavam adorando, eles adoravam o Baphomet, eles foram acusados por causa daquelas torturas, né? De fazer adoração a Baphomet. Daí nesse meu livro aí, que é o Cavaleiros Templários de AZ, eu conto a história, né? Que na verdade eles tiveram que confessar sob tortura, que eles estavam adorando as mesquitas bafomerianas, né? E estavam adorando a Maomé. Então, o tal do Baphomet vem da história do Maomé, que foi escrito em occitano, que na verdade é um dialeto francês daquela época, né? Da Idade Média. Então, ele só se alimentou disso daí, né? Juntou essa historinha lá dos Cavaleiros Templários com maçonaria, que não tem nada a ver também, né, cara? Não tem nada a ver. Isso é uma outra parada, assim, que o pessoal confunde bastante, né? Existem muitos graus e até ordens superiores, né? Eu já fiz parte de algumas ordens de cavalaria dentro da maçonaria, vamos pôr assim, puta merda, eu vou ter que te explicar. Existem ordens, para ser uma ordem, na verdade, né? Como existia lá, a Rainha Elizabeth, se você perceber, pegar uma foto, quando ela está meio paramentada lá para as coisas, ela tem uma cruz, assim, ela sempre usa uma cruz, uma cruz vermelha, com uma estrela ali, né? Aquela é a ordem da jarreteira, né? Então, aquela é uma ordem medieval de 1300 e carqueirada, e todo mundo que é da família real inglesa faz parte daquela ordem, que é uma ordem antiguíssima. Cara, isso aqui, para quem gosta, cara, eu tive uma oportunidade de fazer uma pesquisa muito profunda em ordens de cavalaria da Idade Média, né, cara? E como é que isso daí rolava nos países, né? Então tem um lance que chama... Ai, como é que é? Puta, eu vou esquecer, cara, de tudo, cara. Não me preparei para nada, né? Mas o que você sabe tá tudo aí, ó, aqui dentro. Tá no livro lá, como é que é? Ai, como é que é, cara? Putz, tem um termo certinho. Ai, meu Deus do céu. Assim, tem um termo lá que eu... Ai, cara, esqueci, velho. Esqueci, dureza, né, ficar velho. Não dá nada. Que, assim, uma ordem legítima, ela tem que ser feita por um monarca, por um rei, por um imperador, sabe? Então, esse cara que chancela, né? Uma ordem religiosa é feita por um líder religioso. No caso, falando do Ocidente aqui, né? Você vai pegar uma série de ordens que daí, na verdade, foi
nada mais, nada menos do que um ajuntar aí de alguns monges, alguns padres, que tinham um determinado fim específico, e chegavam, faziam uma papelada, mandavam para o Papa autorizava, daí você tem a Ordem de São Bento, a Ordem de Jesuíta, a Ordem não sei o quê, a Ordem das Carmelitas, e enfim, uma pancada de ordens aí que existem dentro da linha da Igreja Católica, só que são ordens religiosas. Então você tem ordens de cavalaria, né, que são ordens, vamos pôr assim, do Estado, acho que é melhor... Ai, eu já estou lembrando da palavra, daqui a pouco que é uma palavra em latim, cara. A ordem do Estado, né, feito por um monarca, vamos pôr desse jeito, por um rei e tal, ordens religiosas, e daí tem ordens inspiradas. Os Cavaleiros Templários, na verdade, ele é uma junção de duas, foi a primeira ordem que juntou as duas situações, porque ao mesmo tempo que era uma ordem militar, ou seja, uma ordem de Estado, e naquele momento o Papa também era um chefe de Estado, então ele podia, compor uma ordem, assim vamos pôr estatal nessa estrutura, e também era o líder religioso. E aquela ordem, ela cruzou um negócio que foi assim uma, para a época, foi um troço assim de vanguarda, né, cara? Que eles misturavam, foi a primeira ordem militar e religiosa. Não existia até então, não existe uma ordem militar religiosa. Eles foram os primeiros que vieram com com esse objetivo, né? Muito nobre, né? Qualquer hora a gente pode fazer um só de Cavaleiros Templários. Eu adoro falar sobre isso daí, né? E tenho minhas... gosta. O assunto ali é interessante. Cara, eu tenho minhas teorias aí, cara, a respeito... Eu tenho a base da história e eu sempre converso com o pessoal a respeito desse assunto, né? Eu tenho as bases históricas do que aconteceu e daí nas entrelinhas, cara, que daí você vê o lance que é interessante, cara. Uhum. Como tudo, né, Luiz? Ah, sim, sem dúvida Como nenhuma. tudo, né? Isso aí é assim. E o que dá valor é isso. Exato. Interpretar as entrelinhas. Exato. Aí é que tá. Aí o que acontece quando a sociedade, que nem você citou, é rasa, vai pelo raso, não as entende. entrelinhas não são bem interpretadas. Me corrija se eu estiver errado, né? Elas não são interpretadas. E quando eu falo que é para tudo, vale para religião, vale para maçonaria, vale para ufologia, vale para tudo, né? Nas entrelinhas, você vai tirar o verdadeiro supra-sumo do conhecimento, que é o que dá o start, né? Para você começar a aprender a pensar sobre aquilo. Exato. Como eles não vão a fundo, as pessoas não vão a fundo, tudo vira o quê? Conspiração. Só um aspas. Fons honoris, chama o nome da palavra que Lembrou? eu estava. O que legitima é uma ordem de um monarca ou de um rei, chama fons honoris, fonte de honra, quer dizer, português. Desculpe. Interessante. Mas é que não, que é isso? Minha cabeça é meio... Para, rapaz, essa cabeça boa. Então, o que vira conspiração, porque as pessoas não entendem, né? Porque nova ordem, você falou, né? Nova ordem mundial, novo governo mundial. Pô, a gente falou na live anterior que negócio de novo governo mundial, como que você vai fazer um troço desse? Você acha que a nossa sociedade consegue, cara, se pautar, crescer com esse tipo de pensamento? Né? Não, cara. Não vai, né? Não vai, cara. O pessoal tem que tomar atento na vida. Palavra corretíssima. Tem que ter bom senso, cara. Bom senso. Né, isso. Cara? E pôr as coisas. Eu não sei, cara. Eu vejo, assim, falando de outras partes, né? Que, como eu falei para você, eu não sou um cara preconceituoso, né? Mas eu tenho... quando eu falo de alguma coisa, eu tenho procuro ter... obviamente, né? Procuro ter ela muito bem conceituada. Obviamente, a respeito do ponto de vista de outras pessoas, né? Mas eu gosto, assim, eu gosto muito de observar a história da humanidade, sobre os vários aspectos que você possa imaginar. Uhum. A história das
construções, a história das guerras, né, cara? E falando em história das guerras, né? E até esses dias eu tava matutando aí com os meus parafusos aqui, né, cara? E daí cheguei a algumas conclusões também, né, cara? Que você veja, nós tivemos aí algumas guerras que foram terríveis, obviamente. Como a guerra, por exemplo, a Guerra da Coreia, né? O pessoal fala pouco da Guerra da Coreia, né? Aquele país foi totalmente devastado, né, pelos japoneses, foi arrebentado o povo. Putz, cara, olha, foi um troço terrível. E o que a Coreia fez? Investiu em educação. Cara, hoje a Coreia é um lugar fantástico, velho. Sabe? Eu tenho descendência alemã, né? Por causa do nominho aí, né? Müller. Você acaba se aproximando muito, né, cara? E a gente, descendente de alemão, a gente sofre, velho. É o povo que mais sofre. Os caras falam que tem preconceito. O povo que mais sofre preconceito são os alemães, cara. Aqui no Brasil. Terrível, cara. Terrível, cara. Terrível. Tem histórias e histórias cabulosíssimas aí, né? O pessoal que fica falando, aí às vezes fico vendo umas coisas que falam na televisão aí, né? Ah, que não sei o quê, cara. Que culpa que você tem, descendente de alemão? Sei. De alguma coisa que foi feita errada lá atrás. Então, essa questão aí... É o tempo, né? Mas então, o primeiro país invadido pelos nazis, né, cara, não dá nem para falar o nome, senão os caras cortam o vídeo, né? Foi a própria Alemanha, cara. Sabe? Tem até um filme aí que eles fizeram, é um filme bacana lá com o Tom Cruise, cara. Como é que é o nome daquele filme? Operação Valkyria, se eu não me engano, cara. Que conta justamente... conta justamente um lado, né, que é muito pouco visto, né, que é o lado, na verdade, da revolta do povo, certo? Mas, enfim, esse aqui é um outro papo. O que eu quero dizer é o seguinte, a Alemanha foi para a guerra, cresceu como vários impérios, como a gente viu o Império de Aníbal, como a gente viu o Império do Xerxes, do pai dele lá, do Imperador Dario, o Império Romano, né? Como vários impérios, o Império do daí o Gengis Khan, né? Vários impérios. Alexandre o Grande, quase esqueci, né? Daí os caras iam me matar. Você vê, a história da humanidade ela passou por várias situações como essa, né? E se você pagar, mas olha o que aconteceu interessante, né? Na Alemanha aconteceu a mesma coisa, né? Eles foram para a guerra, certo? Não estou defendendo de forma nenhuma, sou extremamente contra, né, a posição, né? Acho extremamente errado aquilo lá que uma viagem, né, do líder lá dele, do Führer, certo? Eu não concordo de forma nenhuma, assim, até é constrangedor, certo? Ser confundido com isso daí, já fui acusado disso daí, né, só por conta da descendência e às vezes por ter um posicionamento mais firme, mas baseado sempre em alguma coisa, né, sempre com conhecimento de causa. Ah, você é um nazista. Cara, não foi nenhuma nem duas vezes, cara. É foda. Mas você veja, aconteceu tudo isso, a Alemanha foi totalmente dizimada, destruída, e depois se reergueu. E virou a grande força da Europa. Você pega os Estados Unidos também, passou por aquela guerra da separação lá com a Inglaterra, né? Depois, foi aquela guerra lá Norte-Sul. Do Norte-Sul, lá como é que é? Guerra do Contestado, se eu não me engano. Guerra da Secessão. Guerra da Secessão, isso, Guerra da Secessão. Você vê, passaram, reconstruíram o país, virou uma baita de uma potência, né, cara? Exatamente. Então, parece que aquela historinha meio que da Fênix, né, entre aspas. Conseguiu renascer das cinzas. E eu não estou insuflando guerra de forma nenhuma aqui no vídeo do teu canal. Não, mas elas sempre acontecem porque alguém, em algum momento, fica mais fraco. Aí começa a ficar... Tem um livro do Fritjof Capra, você deve ter ouvido falar, O Ponto de Mutação. Ele explica direitinho como que funciona essa questão que você está falando. Porque quando tem alguma coisa em ascensão, você pode ter certeza que quando chega no topo do gráfico, já tem outro lá atrás surgindo e esse começa a cair. Então ele vem aqui,
daí o outro vem caindo. O outro cai e o outro toma. Só que quando esse aqui toma, atrás já vem outro. Nós temos várias experiências. Você falou da Alemanha. Nós tivemos o Império Romano, o Império Egípcio. Hoje nós temos a China em franco crescimento. Exato. É um império. Tem que aceitar que é um império, vai ser um império. Sim. Então é sempre assim. Aí a questão, se essas teorias realmente funcionassem, Luiz, né? Como eles querem mostrar, nada disso aconteceria dessa forma, né? Você simplesmente chegaria e diria assim: agora nós somos uma coisa só. Olha que lindo, né? Sim, a teoria perfeito, da todo nova mundo ordem mundial. unido, né? Todo mundo Muita, sob a mesma bandeira. muita diferença cultural, né, cara? Muita diferença cultural, Exatamente. muito. Se você pegar as linhas também, né, dentro das várias própria maçonaria, né, falando, ou própria religião, falando, você vai pegar várias linhas, né, cara, e não se entendem, na verdade, não se entendem, né, cara, sabe? Então não existe não é uma coisa homogênea, né? A própria maçonaria, se você pegar e colocar assim, que pôr em pratos limpos, no sentido, vamos ver como que é a maçonaria. Você vai ver que existe maçonaria de homens e mulheres, né, lá Le Droit Woman, movimento francês, depois maçonaria feminina, existe, né? Daí você entra um pouquinho mais profundo, como que funciona? Os ritos, tem o rito lá dos Estados Unidos, é de um jeito, o procedimento de fazer reunião é de um jeito, na França é de outro jeito, na Inglaterra é de outro jeito, daí você vai pegar a Igreja Católica, dentro da Igreja Católica existe, eles vão também trabalhando algumas linhas, né? Lá é um pouco mais rígido, né? Então, certo, você pega antigamente era rezado só em latim. Depois eles abriram concessão para que se rezasse, fizesse a missa na língua de origem, né? Mas isso veio também, rito latino, rito tridentino, depois tem, não na Igreja Católica Romana, no caso, mas na Igreja Católica, falando da Igreja Católica, né, que são mais de 200. Aí você veio lá os ortodoxos, né, com sua prática ritualística totalmente diferente, não deixam de ser católicos por causa disso, só não seguem o ordenamento do Papa, né? Seguem os patriarcas, né? Os 5 patriarcas que tem lá. Daí você vê as outras igrejas que acabaram surgindo, né? Igreja Vétero-Católica, Igreja Holandesa, Igreja Católica Liberal, Igreja Católica Brasileira, que existe aqui, né? Cada um com sua prática, sua peculiaridade. E todas essas que eu falei, elas comungam de uma mesma raiz, ou seja, são igrejas verdadeiras. Porque elas vêm de uma linha de transmissão tradicional. Vem de uma linha de transmissão tradicional. Todas essas que eu citei aqui. Hoje existem mais de 200 pelo mundo aí. Então, tem a sua diferença. Cada um tem sua diferença. E é por conta da cultura, do país, enfim, né? Quando eu digo cultura, assim, eu não quero falar da música, né? Do funk aí, que a galera gosta de escutar, né? É cultura geral, né? Que acaba influenciando um ou outro procedimento. Isso daí é normal, né? Então, muitos, se você pegar, por exemplo, você pega assim, esse negócio de religião é mais sentimental, né? A maçonaria, se você pegar, o cara do rito adoniramita, que nem eu, por exemplo, não gosta do rito escocês. Tudo bem. Difícil. Na verdade, não existe muito isso, né? Mas é só o cara não gosta por causa da prática ali, tem uma peculiaridade um pouco diferente, tal, acha isso, acha aquilo, né? O rito inglês, que é muito diferente do que a gente faz nesses ritos franceses. Mas convive na boa, vai, visita tranquilo, toma umas canjibrinas depois, né? Vai lá, toma uma pizza, faz um churrasco, todo mundo é irmão, todo mundo beleza, né? Daí você vai para o lado da religião, já é Opa, deu uma pipocada. Se você chegar para um padre, que daí na questão da religião é bem mais complicado. Você chega para um padre católico romano e fala, puta, mas eu fui numa igreja ali, legal, uma igreja, por exemplo, né? Por exemplo, a igreja católica brasileira, o padre, ela era muito bacana, não sei o que, o padre já vai olhar assim. Exatamente. Sabe até que a gente vê muito isso, Luiz? Você falando em religião, né? Só para pegar o gancho um pouquinho, você vê, por exemplo, no kardecismo,
O kardecismo trabalha lá com mesa branca e tal, e tal, e tal, e tal. Aí, no Brasil, surgiu a única religião genuinamente brasileira que a gente chama de Umbanda, certo? Pronto. Começou a briga. Surgida no Rio de Janeiro. Umbanda não é espiritismo. Por que isso? Porque aquilo. Gente, a raiz é a mesma, a essência é a mesma. O que muda é o local onde foi institucionalizado. Que nem você estava falando da maçonaria, tem o rito A, B e C, né? Então é a mesma coisa. Mas eu vejo, assim, que essa diferenciação, esse preconceito está na cabeça das pessoas. Justamente por quê? Falta conhecimento. Exato. Falta base. Exatamente isso. Quando aí vem esse assunto nessas teorias fabulosas que a gente vê por aí. Sem dúvida, né? Esse assunto, quando você entra nessa seara aí de falar de religião, ela tem um aspecto muito ligado com a emoção, né, cara? Religião é uma coisa que bate muito no emocional do ser humano. E daí começam as brigas, né, cara? Daí tem um cara dentro do esquema da religião, tem um cara que é Bolsonaro, o outro é Lula, e daí os caras não se entendem, velho. Exatamente. Aí você começa a ver que as pessoas estão brigando por muito pouco. Esse é um problema. Mas, tudo bem. Meu querido, a gente conspirou um pouco aqui. Opa! Sempre. Mas a nossa conspiração, ela é saudável. Conspiração para o bem, né? É que a gente conspira para fazer as pessoas entenderem um pouco melhor as coisas. Essa que é a grande verdade. É o objetivo, né, Luiz? Tirar esse véu, limpar essa vidraça que as pessoas não enxergam e, de repente atira uma pedra na tua vidraça, ela quebra em cima de você e você não sabe nem quem foi. Justamente porque você não teve o trabalho de limpar essa vidraça. Você só teve o trabalho de ficar falando que o lado de fora era uma porcaria. Mais ou menos por aí, né? Você não foi a fundo. E quando você não vai a fundo, como diz você, Luiz, fica no raso. Fica no raso. Uma parte muito... O raso não afoga, mas o raso faz você escorregar. Fica muito epitelial, né, cara? Muito epitelial, então isso é um problema, né, cara? Por que a turma pode duvidar, né? Mas por que existe? Daí você para e pensa, porra, você vai ver um lance interessante que eu vou falar agora. Por que existem as graduações das determinadas linhas, depois as pós-graduações, os mestrados e os doutorados? Justamente para trilhar esse caminho, né, da profundidade em determinado assunto, né? Então o cara ele abre lá, o cara, sei lá, qualquer engenheiro elétrico, o cara, cursa engenharia elétrica, depois ele vai fazer uma pós em sistemas de, sei lá, de sistema, sei lá, sistemas gerais elétricos. Depois vai fazer um mestrado que é um troço mais profundo, então vai afunilando, né, cara? Quer dizer, lá na ponta, lá o cara tem para ter um know-how, né, de entendimento sobre aquele determinado assunto muito mais amplo do que aquele cara que começou a faculdade de engenharia ontem, né? E o que a gente vê no Brasil hoje? Os caras que estão pleiteando fazer o vestibular de engenharia, querendo debater com o PhD lá, né? Não dá, né? Não, é o que eu vejo direto, cara. Eu tenho umas historinhas que eu vejo direto aí, cara. Lá no canal, os haters, né, cara? Eu amo os haters, cara. Cara, eu adoro, cara. Os caras vão lá, puta, daí eles põem aquelas bobagens, velho. Puta, eu falei, meu Deus do céu, né? Que nem, eu já estudei bastante isso daí. Inclusive, tem uma pós-graduação em maçonologia, né, cara? Existe, se não me engano, na Uninter, não é? Isso, eu fiz a primeira turma, né? Achei um trabalho muito bacana, né? Do nosso irmão lá, o Pickler. Isso, o Pickler, do Grande Oriente do Brasil. Do Grande Oriente do Brasil. Teve uma coisa assim, ele trouxe, eu achei bacana demais isso daí, porque ele trouxe para o Brasil um movimento que já acontece há muito tempo na Inglaterra, que seria a matriz, assim, né, a primeira potência institucionalizada. Existem cursos lá. No Canadá existe curso sobre maçonaria.
aperfeiçoamento para os maçons e tal, aquele negócio. Nos Estados Unidos também, as grandes lojas americanas, eles fomentam muito, e o Pickler foi o primeiro que fez isso daí. Porra, cara, eu falei, cara, com certeza. Ele é inovador, cara, Eu achei muito bacana isso daí. Gosto muito dele. Achei muito bacana isso daí, tive a oportunidade de fazer essa pós-graduação. Já digo, né? Todo mundo que me pergunta, não concordo com tudo, mas gostei, achei assim, ó, porra, cara, eu achei demais, cara, sabe? Foi um avanço, assim, para quem quer entender, para os próprios maçons, né? Que até então era fechado, mas hoje já é aberto, né? Porque nada mais é uma como é que é? A gente pode pôr assim de forma geral uma questão antropológica, né, desenvolvimento da história da maçonaria. Então eu achei muito bacana, cara, achei muito bacana. E daí eu tenho, como eu te falei, eu tenho vários últimos graus aí de uma série de ritos, né? Rito americano, não tenho todos os graus, mas ritos ingleses, tenho ritos aqui ingleses que são feitos no Brasil, tenho vários e vários graus de cavalaria, inclusive do distrito inglês aqui do Brasil. Sou grau 33 no rito adoniramita e grau 9 no rito moderno, que é o último grau do rito moderno. Tá, e daí por que você está querendo dar uma carteirada em mim, você pergunta, né? Pô, por que você está falando? Não, porque entre os caras no canal, aí, o cara nem sabe o que a maçonaria dele quer debater comigo. Ah, porque lá no livro, não sei o que, vocês fazem isso, aquilo. Fica complicado, né, Miller? É bem complicado. Não é só isso, não é só essa tua parte, não. Se olhar, tem outras questões aí. Eu acho um barato, né, cara? Eu acho um barato, porque eu tenho essa formação na maçonaria. Eu tenho essa formação na maçonaria e tenho uma formação em teologia também, né, cara? Tenho uma formação em teologia, sou professor lá na Escola da Tradição, tenho um projeto junto com o André Muniz, que é um monge budista, que é a Escola da Tradição Primordial, né? Os links sempre estão lá no meu site, e eu sou professor de religiões antigas lá, né? Então, tendo em vista esse meu histórico, né, e a minha vivência nos aspectos religiosos, né, algum conhecimento eu tenho sobre o assunto, E daí vem os cara, vem os caras falar assim ali, cara, eu curto, cara, eu acho um sarro, cara, né? Realmente. Essas pessoas que você está falando aí, são elas que fazem com que essa questão da conspiração, de querer ficar interpretando a seu grosso modo como que as coisas funcionam, que ficam ventilando, né? Jogando no ventilador um monte de ideia que não tem nada a ver. Aí o cara que não tá perdido, né? Uma hora tá no YouTube vendo uma coisa, outra hora tá no YouTube vendo outra coisa, ele não cria um projeto para ele se instruir. Esse é o problema. As pessoas não criam um projeto para se instruir naquilo que elas gostam. Elas abrem o WhatsApp, recebem lá um link, legal. Dali a pouco outro link, legal. Tudo é legal para você, cara. E o que vem de asneira é algo fantástico. Deus o livre. É uma coisa que eu sempre digo, vai de encontro com o que você falou aí, cara. Hoje, na verdade, a gente tem toda a informação disponível. E isso, cara, quando começou a internet eu achei maravilhoso, cara. Puta, cara, a gente tinha que... Lembra, cara, na nossa época, cara, você precisava de uma informação, você tinha que ir lá na biblioteca pública, cara, porque os livros eram caros, né, cara? Eu vivi escutando gente falar, meus professores de faculdade também, né, falavam, porra, não tinha dinheiro lá, o cara tava precisando se formar lá sei lá, no que ele tava fazendo, né? Eu lembro de um professor meu lá que falava, ele não tinha dinheiro, cara, para estudar. O que ele fazia? Ele pegava e ia lá na biblioteca pública, e eu fiz bastante isso, né? Eu era um rato lá da biblioteca pública, né? Ele ia na biblioteca pública, pegava os livros que o professor indicava lá na graduação e ficava lendo lá, cara. Ou ele emprestava quando dava, ou quando tem uns lá que você não consegue tirar, né? Daí você ficava lendo, ele ficava lendo. Aquela época que dava para tirar xerox dos livros, agora ninguém tira xerox, mas é crime, né? E hoje o que a gente tem? A gente tem toda a informação, cara, na internet. Só que daí veio o grande problema, né? Que antigamente o cara falava, vai lá, leia o livro lá do,
sei lá, o cara é arquiteto, por exemplo. Vai lá ler o livro do Oscar Niemeyer, lá você vai entender que o cara tem uma sacada interessantíssima, né? Formação dele, ele fez isso, fez aquele outro. Então você ia meio direcionado, né? Só que você tinha que sair da tua casa, ir lá na biblioteca pública, ou ir na Livrarias Curitiba, que tinha aqui, né? Comprar o livro. Comprar o livro, daí já era um outro BO, porque era troço caro, né, cara? Livro era coisa muito cara, né, antigamente. Hoje tá caindo, né? E depois surgiu a internet, não, cara. Porra, daí você teve acesso à informação. Só que o problema é o filtro. Que nem você está falando. Você recebe, eu recebo nossa, cara, uma calhamaço de coisa no WhatsApp, cara. Cara, nem vejo, velho. Textão, link de vídeo, eu vejo o tema do vídeo e falei, não. Eu nem vejo, cara, nem vejo porque, putz, cara, olha. E não vou falar que não vejo todos, porque quando eu me atrevo a ver alguma coisa, cara, é só bomba. É só bomba. Para não falar. Exatamente, porque tá cheio, né? Vixe, tá cheio. Vixe. Tá cheio. Tristeza, velho. Infelizmente, mas a gente também com isso está aprendendo. Primeiro, a construir filtros, né? Ampliar a nossa capacidade de filtrar. Isso é importante. Não é todo mundo que consegue, mas se você não consegue, eu deixo um recado aqui também. Procura alguém que sabe fazer isso para te ensinar. Né? Procura uma pessoa que... não vá só por você. Eu tenho dificuldade de saber o que é, se está legal, se não é. Pergunta para alguém que você sabe que lê bastante, que estuda bastante, e que não tem essa cabeça de conspiração social, essa coisa arada toda aí. Pergunta, seja humilde e pergunte. Uma hora você vai desenvolver uma capacidade para filtrar. Basta querer. Basta querer. Essa que é a verdade. Não tem receita de bolo, né, Luiz? Não. É querer e ir atrás. Tem que ir atrás. Isso é uma coisa natural. Você aprende a filtrar, né? Deveria ter uma matéria na escola. Aprenda a pesquisar. Exatamente. Concordo plenamente com você. Ainda mais nos dias de hoje. Com toda essa tecnologia de informação dando sopa aí. Meu querido, vamos ao final. Vamos parar por aqui. Senão ficamos até amanhã, né? Vou deixar você falar as palavras finais, mas eu já antecipo o meu agradecimento por aceitar de novo estar aqui. É um local singelo, mas é um local que tem um objetivo maior de fazer com que as pessoas fiquem informadas. Cada um com o seu tamanho, com a sua capacidade, mas de forma honesta e sincera. É o que a gente está fazendo aqui, né? Obrigado, meu amigo. Vai lá. Isso aí, meu irmão. Muito bem. Eu que agradeço aí, grande irmão aí, sempre colaborando aí, dando um apoio, né? Lá no canal Com também. Certeza. Então, Com muito certeza. eu que agradeço a oportunidade de falar com você. Você vê que se começar a falar, não para mais, né, cara? Não para. Isso que eu nem fui no segundo degrau ali de profundidade. Essa gente falou meio que en passant, né? Falando um pouco por cima só, né? Nós não fomos nos 7 infernos, né, Miller? Só chegamos no primeiro. Nós chegamos só na porta lá, tava o Cérbero lá e já... mais ou menos por aí. Já demos um pulo assim, né? Como é que estava escrito lá, né? Na porta lá do Inferno de Dante, lá, passando esse portal, perca todas as esperanças, né, cara? Imagine. Então, mas eu que agradeço a oportunidade de você ter me convidado novamente, aí fico sempre à disposição. Nada, cara. Valeu mesmo. Um papo muito agradável, né? Exatamente. Isso conta.
gente pode conversar aí sobre uma série de assuntos aí, como você pode ver aí, enfim, cara, eu que fico, na verdade, honrado aí por participar. Eu gosto, né, dentro que eu possa contribuir um pouco aí com o trabalho dos outros, para mim é uma honra sempre, né? Nossa, isso é muito bom. E o negócio é isso aí, cara. Não parar. É isso aí. Vamos lá. Obrigado, meu querido. E o pessoal que está assistindo até agora, que teve paciência para me escutar, lá não deixe de me acompanhar lá no Fatos Maçônicos. Com certeza. E eu falo mais. Torne-se membro opa. do canal. Você participa das lives aí, né? Torne-se membro para você conhecer o conhecimento que o Miller tem com relação ao assunto e as coisas que ele traz lá de trás e que ele explica bem. É exclusivo para membros? Por que tem que ter exclusividade para membros? Não é conspiratório isso. É para as pessoas darem o valor em cima daquele trabalho que ele está fazendo. Ou não é, meu amigo? Isso, exato. É um apoio também, né? É um apoio para o criador de conteúdo, né? E ali dentro, né, esses vídeos mais, vamos pôr assim, esses vídeos mais públicos do YouTube, eles têm uma série de características, né? E quando é um vídeo interno, assim, você fica mais free, né? Você fica mais solto, né? Então eu trabalho nisso daí, né? Sempre liberando material, né? Toda semana pessoal e sempre, como é que fazendo uma live por semana, né? Com assuntos correlacionados. Exatamente. Os materiais que ele libera são muito bons, viu? Eu indico que vocês sejam membros. Vale a pena, né? Legal. Não vale a pena? Não, vale a pena. Às vezes não dá tempo de ler tudo, claro que não. Tem coisa lá que é. É muito gigante, cara. É muito gigante. Mas você vai. Uma hora você. Bastante coisa interessante. Eu procuro fazer uma seleçãozinha assim. Sim, assim. Isso que você seleciona, né? Que você escolhe um monte. Obrigado mais uma vez. Tudo de bom para você. Obrigado. Como disse ele, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você for assistir, sinta-se cumprimentado. E obrigado pela paciência. Tudo de bom para todos vocês. Um abraço.